o Jornal Jovem Pan, trazendo as principais notícias desta sexta-feira e com um convidado agora, né, Lívia? Exatamente, Vitor Brown. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro confirmou sua filiação ao Partido Liberal. Além de todo o movimento das filiações para as eleições de 2022, o Senado também aprovou a PEC dos precatórios, que viabiliza o Auxílio Brasil de R$ 400 mensais. E sobre o cenário em Brasília, nós vamos conversar agora com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado a toda a sua audiência. Senador, queria começar perguntando sobre a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. O senhor está defendendo que continue tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei de sua autoria, se não me engano, que institui essa medida de cobrar o passaporte da vacina de estrangeiros, de aumentar essas restrições com a cobrança desse passaporte no Brasil. Me parece que esse projeto já foi aprovado no Senado e agora o senhor volta a defender esse projeto para que ele volte a tramitar na Câmara desta vez. E agora, a questão agora é que o presidente Jair Bolsonaro chega ao seu partido e justamente defendendo uma ideia totalmente contrária a essa sua. Como fica essa questão? O senhor tem essa liberdade para defender esse projeto, apesar dessa filiação? Bom, primeiro é bom dizer que eu não estou só para torcer pelo sucesso do governo do meu presidente Bolsonaro, a quem eu ajudei a eleger junto com o senador Harold Oliveira. Agora, o presidente vem para o partido, recebido com muita festa, estive presente e sou autor do certificado de vacinação e testagem, aprovado por unanimidade no Senado Federal. Logo após o presidente tuitou, já tive a oportunidade de manifestar sobre isso, tuitou contrário, dizendo que vetaria, mas eu entendo que essa não é uma decisão de um homem só. É por isso que esse assunto foi endereçado ao Parlamento brasileiro. No Senado, ele foi aprovado por unanimidade. Ele está na Câmara. Eu nunca deixei de defender o certificado de vacinação. E, na verdade, não queiram me colocar contra o presidente, que se eu só discordar dele disso, está ótimo, né? Até porque, como autor do projeto, por isso defendo o projeto, naturalmente, e ambos, tanto eu quanto o presidente, nós buscamos medidas contra o lockdown, né? E o certificado de vacinação e testagem, se não foi bem compreendido, ele é um antídoto contra o lockdown, na verdade. É só ver aqueles que foram ao jogo do Flamengo, Maracanã lotado, se alguém ali é contra o certificado de vacinação e testagem. Setor de eventos, de cultura, setor de turismo, setores que durante 2 anos ficaram fechados e que reabrem graças à medida de alguns estados e municípios, inspirados no meu projeto, e adotam o certificado de vacinação. Mas a gente deve conviver com as diferenças e com o debate. O PL é um partido plural, não tenho dúvida, o presidente é muito bem recebido, só por essa nossa divergência, muito melhor. Senador, a gente está com alguma dificuldade no áudio do senhor, não está muito clara a fala do senhor, então a gente vai refazer a nossa conexão e a gente segue com a nossa conversa, com a nossa entrevista em alguns instantes. Antes a gente segue, né, Lívia, com a análise de Alexandre Garcia. E agora sim, contato restabelecido, a gente segue a nossa conversa com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador, seja bem-vindo, a gente pede desculpas aqui pela interrupção. O Alexandre Garcia, inclusive, falava agora sobre a filiação do presidente Jair Bolsonaro e nós destacamos aqui no começo da conversa o projeto de lei que o senhor apresentou em relação ao passaporte da vacina, né? E queria saber do senhor se mesmo com esse conflito de ideias em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o senhor pretende continuar no PL, mesmo agora com a chegada do presidente? Não há porquê. Eu ajudei a eleger o presidente Bolsonaro, sou um dos apoiadores, líder da bancada, ajudei, inclusive, fui um dos maiores articuladores da aprovação do ministro André Mendonça, diversos projetos de interesse do governo, como o marco legal das startups, a privatização da Eletrobras. Como eu disse, se a nossa única divergência for essa, maravilha, ajudei a eleger o presidente, fico muito feliz de tê-lo no meu partido e não estou aqui só para bater palma e torcer, estou aqui para construir junto com ele um país melhor. E, se for o caso de apontar alguns erros nesse caminho, eu farei sem nenhum problema, nenhum constrangimento.
Senador, antes de passarmos para as próximas perguntas dos comentaristas, queria que o senhor explicasse melhor para a gente o que traz esse projeto de lei que institui essa cobrança do certificado da vacina, em que locais, em que situações. O senhor pode detalhar um pouquinho mais para a gente, por favor? Sem dúvida, o certificado de vacinação e testagem, como eu chamo, ele traz justamente um outro elemento além da vacinação, que é a testagem. Muitos aqueles que não podem se vacinar ou por algum motivo não se vacinaram, eles têm na testagem, que é tão importante quanto a vacinação, isso está sendo visto em diversos países, uma ferramenta que garante a sua livre liberdade de circulação. O que eu quero é que aquelas pessoas vacinadas e as testadas negativas não se submetam a lockdown. Aqui há um alinhamento com o presidente, ambos discordam, eu e ele, né, das medidas de lockdown. E o certificado, ele é o antídoto, como eu disse, contra o lockdown. Senador, mais uma pergunta, agora Rodrigo Constantino. Boa noite, senador. Hoje uma revista dá destaque a imagens do deputado do seu partido, o deputado Josimar Maranhãozinho, de São Luís, com maços de dinheiro numa caixa, né? Teria sido imagens gravadas por agentes da Polícia Federal. Pergunta, de alguma maneira o partido vai tomar alguma ação, alguma investigação paralela, um afastamento temporário enquanto isso for esclarecido? Qual vai ser a postura oficial do partido ou qual o senhor acha que deveria ser? Eu não participo do diretório nacional do partido, mas eu entendo que não se deve tratar exceções como regra, né? Em muitos partidos, a gente vê que há desvios de conduta de alguns parlamentares, mas a gente não deve tratar a exceção como regra. Eu tenho certeza que a diretoria deve... Parece que travou mais uma vez a conexão. Agora voltou. Senador, avaliando o caso, que o senhor repita, porque travou um pouquinho. Acho que está travando muito. Não sei se a gente vai ter condições de prosseguir com a nossa conversa, mas agora voltou. Parece que sim. O senhor estava falando sobre o fato de que não dá para se tratar exceções como regras, né? Peço que o senhor conclua o raciocínio, por gentileza. Exatamente. E que diversos partidos, infelizmente, né, até que a gente conclua essa renovação política, em diversos partidos há alguns parlamentares com desvios de conduta, e todas elas devem ser apuradas. Eu não sou do diretório do partido, né, mas acredito que o partido deva estar acompanhando. É lamentável, sim, Constantino, não tem a menor dúvida, não é esse o Brasil que queremos. Senadora, a pergunta agora é do Ricardo Salles. Senador Portinho, prazer em vê-lo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos bastidores aí da aprovação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Como é que ficou, no final, aquele encaminhamento da votação? O que pautou a quantidade de votos? Enfim, o que o senhor poderia nos contar dos bastidores da sabatina do André e da aprovação dele para o Supremo Tribunal Federal? Foi muito importante o movimento que eu, pelo PL, liderei algumas semanas antes, de obstrução da pauta do Senado, né, junto com outros partidos, e diga-se, inclusive, partidos à esquerda, como Cidadania, como o PT, também participaram, um bloco de partidos, e nós, com isso, conseguimos. O próprio presidente Rodrigo Pacheco me disse, vou poupar teus argumentos, vamos marcar a data. Então, isso foi muito importante, porque marcada a data, nós podemos avançar com a sabatina do André Mendonça. Eu acho que ele sempre teve os votos que foram revelados naquela votação. Pergunta agora, senador, de Adalberto Piotto. Senador, boa noite ao senhor. Duas rápidas perguntas, por gentileza. O Senado vai fazer alguma coisa para evitar que coisas como essa de Davi Alcolumbre, que atrasou por demais a análise de uma indicação do presidente da República, seja ele quem for, seja o candidato que for ao Supremo Tribunal, não chegue mais não tenhamos que repetir e ficar meses sem que a própria casa pudesse analisar, obviamente, primeiramente na comissão e depois no plenário? Haverá alguma medida em relação a isso? E a minha segunda pergunta, rapidamente, o senhor acha que partido é realmente importante? É óbvio que o presidente precisa de um partido porque não existe candidatura avulsa no país. Mas levando-se em conta o histórico do próprio presidente Jair Bolsonaro, como ele foi eleito, num partido pequeno, sem espaço na televisão, enfim, usando muito as redes sociais. Qual é o peso que o senhor imagina que tem partidos hoje para fazer campanha e um candidato chegar ao cargo que ele almeja?
Com relação à primeira pergunta, o desfecho mostra que não vale a pena ao presidente da CCJ medida idêntica. Eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de querer fazer lei para tudo, né? A gente tem que pegar pelos exemplos, no caso, o mau exemplo que constrangeu o Senado. Com relação à sua pergunta, sim, eu defendo a democracia partidária. Eu acho exatamente, a gente deve conviver com as divergências até mesmo dentro dos partidos, né? Dentro dos partidos há divergências e esse é o campo de debate. A gente não deve sair criando partido só porque, no exemplo do certificado sanitário, eu discordo do presidente, embora eu acho que nós dois somos contra o lockdown e eu dei uma alternativa, mas não é isso que vai me tirar do partido, porque em 99% dos assuntos eu estou pronto para defender o governo, considero ele muito melhor do que os governos passados e estou pronto para reeleger o presidente. Senador, só para reforçar a última pergunta que o Piotr fez, qual seria o peso de um partido, então, na eleição de um candidato, principalmente de um candidato para um cargo tão alto, maior cargo aqui no país, que é o de presidente da República? Olha, o PL, ele dá ao presidente uma capilaridade muito mais até do que tempo de TV ou de fundo partidário. O PL é um partido que está espalhado pelo Brasil, com prefeituras, governos, deputados, uma base parlamentar forte e pronta para defender um Brasil melhor, que é o nosso interesse comum. Então, eu acho que é importante a gente ter partidos fortes e saber conviver com essas diferenças, principalmente quando não são tão grandes assim. Tá certo. Nós conversamos então com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador, obrigada pela entrevista. Ótima noite, bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite.